Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos discutir um pouco e pensar e refletir sobre essa seguinte questão: o que nos torna civilizados? Será que nós sabemos, né, o conceito civilizado, ou de onde se originou, ou melhor dizendo, o que nos tornou civilizados? Se a gente for pensar, a gente é chamado de pessoa civilizada ou cidadão civilizado justamente porque em um dado momento da nossa história a gente foi se desnaturalizando. E é a partir desse processo que a gente vai se tornando outro. Porque se pensar, cada um de nós é um animal. É alguém que teria toda a sua natureza voltada para comportamentos incomuns. O que seria o comum? Viver em sociedade. Então, o termo civilizado, ele vem justamente dessa conotação de que eu me tornei outro. Se a gente for pensar, imagina como seria se nós não tivéssemos adquirido aí, dentro da sociedade, bons costumes ou regras, né? Ou, vamos dizer assim, algumas normas que coordenasse o nosso jeito de ser. A forma como nós nos iríamos alimentar seria como? Devorar uma presa, ir caçar, não ter todo esse requinte, porque se a gente for pensar, a palavra civilização ou civilizado, ela vem daquele que é bem educado. Mas o próprio processo de educação é você se desnaturalizar. Que quer dizer o quê? Sair da sua natureza. Sair da onde você estava para tornar-se outro. Outro com o quê? Com educação, algo que se aprende. E aí a gente pode pensar que cada vez mais o homem está distanciando da sua própria natureza. É onde ele deixa o seu lado animal, o seu lado natural, e passa a ser mais cultural, mais humano. Só que ao longo da história é interessante pensar de onde veio tudo isso. O próprio termo civilização ele foi usado primeiramente no século, podemos dizer assim, no século XVIII, quando surge lá o movimento do iluminismo, que começa a utilizar que tudo que deve ser valorizado enquanto conhecimento é aquele que parte da razão, é aquele que parte do conhecimento racional. E aí eles vão cunhar esse termo civilizado para todo aquele que se pauta dentro desse conhecimento mais formal. Então, aquele que não teria esse conhecimento seria aquele tido como não civilizado ou inferior. O que mais à frente eles vão dar a ideia de pessoa bárbara, né? Ou que não tem aquela educação. Só que isso a gente vê que foi aprendido, foi construído dentro da própria história. E hoje a gente pode pensar que o indivíduo civilizado é justamente aquele que está dentro de uma sociedade, que já passou por toda uma transformação na sua natureza e que cada vez mais vai agregando coisas. Só que não podemos atrelar, né, a ideia de não civilizado àquele que é de uma outra cultura, porque as outras culturas não precisam ser igual à minha, ou não precisa ter o mesmo comportamento que eu. Talvez o nosso grande equívoco ao trabalhar essa ideia de civilizado ou não civilizado é que à medida que a história foi construindo esse conceito, deu a ideia de que aquele que não é civilizado, ou seja, é aquele que não age igual a mim, é aquele que não é educado como eu. Mas pelo contrário, aquele que está dentro de uma outra cultura, ele é educado sim, só não é educado pela mesma cultura que eu. Só não tem os mesmos hábitos e costumes ou a cultura que eu tenho. Mas não quer dizer que ele também não seja civilizado, que ele também não tenha passado por vários processos de transformação da sua natureza. Ele também se desnaturalizou à medida que em grupo ou dentro da sua civilização ele passou por transformações. Então é legal refletir e pensar por que nos tornamos civilizados? Justamente porque nós cedemos a essa transformação, a essa desnaturalização. E isso é uma constante na vida do ser humano, do indivíduo, que vivendo dentro de uma sociedade está aberta a todas as outras transformações que chegam até nós. Eu vou dar dois exemplos aqui do que a gente já se transformou. No simples ato, por exemplo, de dormir. A gente sempre dormiu, é óbvio, o corpo cansa, o homem chega à noite, ele vai pernoitar, vai dormir, vai descansar. Só que antigamente se dormia aonde? No chão, na pedra. Se for pensar hoje,
o homem dorme em cama. E cama é bem elaborada, já não é mais no chão, já é num lugar feito de madeira, né? Já é com colchão, já é com travesseiro, já é com cobertor, coberta, uma série de coisas. E às vezes alguns ainda têm o ritual de dormir de pijama. Olha quantas coisas nós transformamos de um ato simples, que é o dormir. Então, a nossa natureza vai passando por várias transformações. A própria ideia da linguagem, né, da forma de se expressar, do que falar, do que não falar. Então, tudo isso são transformações pelas quais nós deixamos o nosso lado bruto, natural, para se tornar o conceito de homem civilizado. Ok? Então, quis trazer aí um pouco essa ideia, esse conceito, só para a gente aprender um pouco mais. Desde já agradeço a atenção de vocês, continua lá seguindo o canal, dá um like, compartilha e se não é inscrito, se inscreva lá. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.